Bom, boa noite a todos, todas e todes. A gente vai para essa terceira semana do programa de lives públicas. Hoje a gente tem, do outro lado da tela, a Marisa Mocárzel e a Andrea Falquetto. Vou ler um pouco da biografia de cada um de vocês, né, para uma introdução mais pontual. Andrea Falquetto é mestre e doutorando em História e Artes, na linha de investigação Criação Artística, Audiovisual e Reflexão Crítica pela Universidade de Granada, na Espanha. Bacharel em Belas Artes em 2013 e mestre em História da Arte em 2017 pela Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil. Seu trabalho é desenvolvido na investigação da imagem contemporânea e nas linhas da fotografia, desenho e pintura, além de levar em conta a própria presença humana como peça-chave em seus questionamentos visuais. Essa questão se desdobra, inclusive, em seu trabalho artístico e acadêmico. Desde 2011, expõe em mostras coletivas e individuais, tendo em 2019 recebido o primeiro prêmio no certame Arte e Reciclagem em Andaluzia, Espanha. A Marisa Mocárzel é doutora em Sociologia e mestre em História da Arte, pesquisadora e curadora independente. Publicou o livro Navegantes da Luz, Miguel Chicaoca e O Navegar de uma Produção Experimental, resultado da Bolsa Funarte, estímulo à produção crítica. Foi diretora do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, em Belém do Pará. Foi também membro do Comitê de Indicação do Prêmio Pipa nos anos de 2012, 13, 14, 15 e 19. Curadora da exposição Vértice, coleção Sérgio Carvalho, em parceria com Marília Panitz e Poliana Morgana, apresentado no Museu Correios de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, dentre outras exposições. Estão apresentadas? Fiquem à vontade para começar a nossa discussão, né, a nossa conversa. E boa noite e bom diálogo. Boa noite. Obrigada, André. Valeu. Então, Marisa, como é que a gente começa? Faz uma introdução um pouco da sua história também, a gente vai cruzando, a gente vai fazendo... Na verdade, assim, né, o André já falou, mas uma coisa que é interessante dentro dessa trajetória vamos dizer assim, da curadoria, né, tem dois pontos fundamentais. Um é a entrada no sistema de museus, né, primeiro no campo da pesquisa, e depois eu fui trabalhando com curadoria, e ali me deu, vamos dizer assim, todo um material, todo o acervo, né, para trabalhar, fora também o contato com os artistas. Acho que é ali que começa, e depois a experiência também com rumos visuais, né, que ainda existia, agora já não tem mais o rumo visuais, né? E do Itaú. Então, eles abriram, vamos dizer assim, né, o meu campo para atuar, principalmente dentro do processo curatorial. E a relação também com os artistas foi muito importante, né, porque aí se estreita tudo isso, e fora a questão também da minha tese, que foi sobre a questão do sistema da arte na Amazônia, principalmente Belém, né, centrado no Pará. Então, isso foi, vamos dizer assim, o que me deu asas, né, para trabalhar, atuar nesse campo. E eu fiquei muito feliz também, né, de estarmos juntas, que a pintura entrou na minha vida na infância, assim, que o contato, né, bem pequena, o meu pai me deu de presente, né, a coleção dos Gênios da Pintura. Eu achava fantástico, maravilhoso. Então, isso foi o meu primeiro, vamos dizer assim, minha primeira paixão dentro desse campo, e agora, né, fico feliz de estar junto com você e trabalhar com você, somente porque tu tens um mergulho muito grande, tanto na parte prática, né, na parte, e como também na parte teórica. Não é à toa que tu vais fazer, né, o teu mestrado, o teu doutorado, quer dizer, dentro do teu processo artístico, e isso está, principalmente nesse momento, bastante evidente, essa questão da experimentação, né, que tanto se dá no campo técnico, mas também se dá muito, né, na questão mesmo, né, como trabalhar essa pintura dentro da contemporaneidade, dentro que vai além, né, da sua tradição. Então, aí eu acho que, porque, né, é uma coisa que tu vais trabalhar não só com a pintura da forma mais
dizer, forma só, né, tradicional da tela, né, também vai fazer em lona, e vai escolher outros campos da intervenção, da instalação, que a gente vai falar no decorrer. Mas aí eu queria que ou tu começasse já falando alguma coisa, ou me falasse, porque o teu interesse é muito grande na figura humana, né? Ela pelo menos na maioria dos trabalhos, ela, né, perpassa essa figura, né? O que é que te atrai, qual é esse universo que tu queres transportar, né, para o campo da pintura? Então, eu acredito que até a gente tem uma coisa em comum, né? Mais uma coisa em comum, né, Marisa, que a gente está descobrindo aos pouquinhos, assim, né? Eu também comecei o meu contato com arte, o interesse, por uma curiosidade também, através de enciclopédias, né? Então, assim, tinha aquelas enciclopédias com verbetes, aí tinha lá impressionismo, aí trazia todos lá os principais nomes. E aí eu ficava vendo aquilo e me interessando muito pelo fato de serem pinturas, né, que eu não dava conta de nada tecnicamente assim, que traziam figuras, representações da figura humana, né? E sempre com uma certa investigação, uma narrativa por parte do artista. E aquilo ali, eu me vi muito naquilo ali. Eu pensei, isso é tão interessante, eu me vejo tão próxima disso, parece que eu estou conhecendo essa figura. Ainda que, depois de estudar, entender que o que está ali é uma representação, é apenas tinta sobre um suporte, é impossível negar que existe uma identificação através da forma, né? É uma coisa de gestalt, você se identifica, você percebe que existe uma figura humana, ainda que não tenha interesses narrativos, interesses biográficos, mas existe uma identificação, que é justamente o que as pessoas buscavam fazendo isso antes de existir a própria fotografia. Faziam-se pinturas das pessoas, pinturas de reis, pinturas de religiosidades, para estar próximo disso. Então, desde do início, assim, eu me identifiquei com essa parte, e aí eu comecei a perceber que eu poderia explorar o lugar onde eu estava, onde eu me encontrava e onde eu passava, através da presença das pessoas. Então, começou dessa forma, né? Então, desde do fato de marcar meio que um caminho, um itinerário, uma história de pessoas que iam se conhecendo, até o fato de meio que pontuar aquilo ali com a presença do outro também no espaço, né? Então, meio que tinha as duas coisas, era a minha história, mas também é a história daquele local, de onde eu estou, de onde o outro se encontra, né? Então é assim. Então foi mais ou menos isso, né? Foi uma coisa meio de investigação antropológica, que eu estou voltando a pesquisar isso, e foi uma coisa também de me colocar no espaço, marcar. Bom, eu passei por aqui, existem essas pessoas aqui, então eu vou registrar isso, né? De alguma forma. E o que eu vejo também, e que isso também é marcado até pelo teu próprio mestrado, é o teu interesse, que tu faz a relação muito fotografia-pintura, né? Primeiro, eu queria saber se tu tem coleções de imagens, né? Porque tem duas coisas aí, que tu pontuas. Uma, que é a questão autoral, que antes, né, pelo menos do que eu conheço, antes tu querias só trabalhar com a fotografia autoral e jogar depois, fazer as tuas seleções e trabalhar para a pintura. E não aceitava muito a apropriação das imagens. Mas agora tu passas também a te apropriar. Mas fala um pouco se tu tem essas coleções, de como tu te situas dentro desse campo, né? Pintura, fotografia. É uma coisa que eu estou começando a criar agora, sabe, Marisa? Porque, assim, por muito tempo, eu tive uma atitude meio autodestrutiva, não no sentido prático nem literal da coisa, mas no sentido
de que eu fazia uma sessão de fotos, às vezes, eu fazia uma caminhada, fazia um projeto, aí eu ia lá, fotografava bastante, e no final eu colocava no meu computador e eu simplesmente ia deletando todas as imagens que, não, essa aqui eu não vou usar, então, tchau, deleta. Quando eu me dava conta, só tinha, tipo assim, 8 fotos de, sei lá, às vezes 2 meses de trabalho. E aí, por algum motivo obscuro também, que eu tenho que tentar entender, às vezes eu pintava essas imagens, trabalhava, desenhava, aí eu falava assim, agora chega, eu vou deletar também. Então, assim, o meu acervo fotográfico, eu estou começando a construir ele, deve fazer 1 ano, assim, a rigor, pensando nisso como um acervo de imagens, como uma biblioteca. E eu estou fazendo isso agora exaustivamente também, porque eu me dei conta do problema que eu criei para mim mesma. Eu me dei conta de que não foi legal fazer isso. Então, eu estou meio que recuperando esse tempo perdido e estou começando a juntar isso em pastas, em organizações visuais, e tudo isso, tudo que eu acho que às vezes é inútil, eu estou guardando, não estou deletando mais. Então, está sendo bom, sabe? E eu estou vendo o valor que isso tem, porque você tem uma referência na mão, não quer dizer que você tem que trabalhar essa referência, mas ela vai servir para você de dado, de elemento, de, sei lá, curiosidade, vai servir para um apoio de outra coisa, né? Não necessariamente aquela imagem vai virar o trabalho final, como eu achava que tinha que ser. Eu era muito metódica nesse sentido, talvez até um pouco engessada, mas eu mudei. Não vou falar que eu estou mudando, eu mudei, graças a Deus. Porque eu acho que perceber tudo isso, acho que também é ampliar o teu caminho, ampliar, né, as tuas possibilidades, né, e, na verdade, te disponibiliza tudo de um material que pode te ajudar muitíssimo, né, em todas as elaborações, não necessariamente, né, usá-lo igualzinho como está ali, mas trabalhar com aquele material e ele ser algo que vai, né, contribuir com a tua pintura, né? Sim, com certeza, com certeza. E uma coisa que eu, né, também percebi, inclusive até lendo a tua dissertação, é algumas referências, somente nesse, né, campo de... Porque a fotografia entra na pintura há muito tempo, né? Quer dizer, desde a câmera, né, escura, quando ele vai, né, se vai no Renascimento trabalhar questões, né, da própria pintura, mas sem ter ainda a fotografia, né, com existência, mas você ir na próprio momento do impressionismo, pós-impressionismo, você vai ver muitos trabalhos vindos, né, usando só como um suporte para poder trabalhar a pintura ou depois trabalhando outros elementos, né? Então, eu vi algumas referências bem interessantes, né, que acho que, de alguma forma, vai reverberar, né, no teu próprio trabalho, né, como, por exemplo, no caso do Eric Fisch, que ele vai fazer aquela pintura no Museu Haus Ister, e na Alemanha, então eu queria, não sei se tu tens aí a imagem, mostrar. Sim. E como ele vai trabalhar isso, porque, na verdade, acaba sendo o processo final, ele pode dar numa pintura, mas o que foi vivido, o que foi estabelecido, o que foi trabalhado como processo é super importante, como ele atua, né? Que Sim. verdade, sendo 2 trabalhos, né? Porque um vai ser a pintura que vai existir, aí é a vivência e a proposta mesmo, né? Até de direções de cena, essa coisa toda. Eu queria que tu falasses um pouco sobre isso. Sim, eu acredito que a fotografia, né, a gente até comentou sobre isso, tem esse papel incrível de congelar um momento no tempo, e ela também auxilia o artista ou o diretor a visualizar um campo que está além do real, né? Porque é você transformar o tridimensional no bidimensional. Então, você perde a profundidade, mas você ganha em alguma outra coisa, que eu não sei o que é, mas existe algo que é ganhado entre o real e o fotográfico.
E esse dado que é ganhado, que gera tantas percepções de algo até fantástico, né, onírico, é incrível como realmente esse artista aí, deixa eu até aproveitar e mostrar aqui. Peraí, aqui. Vocês estão vendo, então, né? Está visualizando? Tá, beleza. Esse artista, até tirei da minha dissertação, ele vai até esse museu, né, na Alemanha. Esse museu ele foi construído para ser uma casa, depois ele passou a ser centro cultural. E o que ele faz? Ele transforma novamente isso em uma residência. Ele contrata 2 modelos, 2 pessoas, né, atores mesmo, um casal, e ele leva essas pessoas para esse local e dirige essas pessoas para que elas interajam com o espaço como se elas morassem ali. Então, ele cria uma realidade que permeia o fantasioso, permeia o ficcional, mas não deixa de ser real, continua sendo 2 corpos que interagem no espaço, né? E aí ele vai levar isso para a pintura. Então, isso aqui é uma foto mesmo da sala do museu, e isso aqui é a pintura que ele faz, instalou móveis, então, assim, e as pessoas convivendo como se fossem na casa delas, né? E isso é algo que me inspira muito, essa fricção entre o real e o fantasioso, né? Entre o criado e o que é realmente ficcional e o que é real, o que é cotidiano e o que é totalmente atuado, né? Essa possibilidade de criação, inclusive eu estou muito pautando meu trabalho nisso hoje em dia, né? Essa história de misturar a realidade com elementos que não fazem parte daquilo ali, ou que não estão de acordo. Ah, gato! Gato, ele é danado de se meter. Ah, eu também tenho um que faz isso. Daqui a pouco ele aparece aqui. Então é isso, eu acho assim que é uma série, é um trabalho que me inspira muito, é um artista que me inspira. Às vezes, assim, nem sempre ele acerta, né? Não no sentido prático, mas no sentido de ousadia. Então, nessa série ele teve uma ousadia, uma inteligência muito grande, e pensar que eu tenho vontade de fazer isso, sabe? E fazer a exposição em algum lugar, fazer uma residência artística e tomar uma procedência dessa, né? É algo que me inspira, assim, bastante. É maravilhoso essa fricção entre a foto que é documental, que é atuada, quase cinematográfica, e depois volta para ser a pintura. E o bonito é que ele dirigiu, né, a cena, era um ele, quer dizer, aí tem toda uma mistura de experiências diferentes, né, vindo de fontes diferentes. E eu acho interessante porque tem um outro artista que também tu remetes e falas, que é o Fábio Baroli, e ele também, né, dirige cenas, né? Sim. Aí tem essa série, né, a Vendetta Isso, até coloquei aqui a imagem também. Que acho que é interessante tu falares, porque depois tu vai usar um outro... Aí a gente pode ver a tua pintura trabalhada com um recurso, quer dizer, não é uma coisa colada, né, no Baroli, mas é algo de recursos que são próximos, né? Sim, sim, é um artista assim que eu acho fantástico o trabalho dele, até eu estudei o trabalho dele na minha dissertação, e ele tem esse dado que beira também o ficcional, né, de construir narrativas e isso de forma combinada, digamos assim, né? Então percebe-se que há como se fosse uma encenação para criar uma imagem desejada pelo artista, né? Eu acho que sim, isso é bastante inspirador também, é fantástico, assim. E a outra coisa que ele tem, que aí tu vais usar, né, em uma série que tu tens de pintura, que é usar elementos de figuras que estão, né, por exemplo, numa determinada fotografia e que vai servir de fonte para a pintura. Ah, sim. Repetes a figura, né? Ela vai outros personagens, né, que vão... esse mesmo, né? Sim. Um trabalho muito interessante, que você vê a mesma família, né? Mas como elas estão em locais diferentes, parece que tudo muda, né?
E acho que tu colocaste elas próximas na exposição, não sei. Sim, foi uma exposição de... sim, ficaram próximas. Tu pode falar um pouco dessa relação, dessa imagem que se repete no lugar e depois por que essa escolha também na exposição, se isso foi percebido, como é que é isso? Isso aqui foi uma série, né, que assim foi aprovada no edital e tudo, que hoje em dia eu até penso assim, nossa senhora, a gente faz as coisas de um jeito que às vezes eu acho que ela demandaria mais tempo, sabe? Porque essa série acabou que depois eu fiz uma comunicação inspirado, né, nessa reflexão das experiências secundárias, né, que permeia o nosso cotidiano. E foi legal, deu uma repercussão legal, e assim, eu sinto que eu talvez também não continuei explorando essa série, e essas pinturas, infelizmente, hoje em dia não existem mais, sabe? Porque é só um adendo, assim, a gente viajou, né, e aí foi morar em outro local, e aí muitas coisas de acervo meu, de trabalho, ficaram guardados com uma conhecida minha, e aí teve um problema de umidade, e aí a coisa perdeu. Mas, assim, isso é importante mencionar. Isso é importante mencionar, porque eu acho que também é importante lembrar a necessidade de cuidarmos do que a gente faz, sabe? Isso mesmo. É importante cuidarmos do que a gente faz. Então, assim, essa série teve esse trabalho aí, que foi um dos que me motivou, assim, meio que a denominar a série, digamos assim, de experiências secundárias, porque eu comecei a observar que muitas imagens usadas para propaganda de produto, elas tinham um dado extremamente ficcional, extremamente quase beirando o falso, né? Beirando a coisa do absurdo. E aí eu pensei, como seria transpor essa ideia de convivência de uma família, né, nesse caso aí, para o real? Porque, né, por um lado, você vê que existe uma coisa que não se encaixa nessa família na piscina. Parece que as pessoas vão estar ou agachadas ou com a perna pela metade. A coisa não condiz muito com a realidade. Um recipiente muito pequeno para caber essa quantidade de pessoas, meio que parece que elas estão em pés. Então, assim, o falso, né, a montagem, tudo isso começou a me interessar dessa forma. E aí eu vou lá e faço uma outra imagem com montagem, lógico, dessas pessoas num ambiente que seria um ambiente real, né? Que seria na praia, num ambiente aberto. E aí fica-se a ideia de, assim, bom, o que é real, o que não é? Qual foi a primeira imagem? Qual imagem virou montagem de qual? Né? Qual imagem que serviu de base para montagem, né? Fica beirando esse absurdo, assim. E eu acho interessante porque, às vezes, num primeiro momento, não se percebe que são as mesmas pessoas, né? Só depois de um tempo. E também outra coisa, nessa série, me parece que tu usa muito a água, né? Ela foi não sei se foi um elemento, porque acho que é uma outra pintura que é ela tomando banho. Sim, é verdade. Sim. Acho que é da mesma exposição. Né? É da mesma exposição. Deixa eu ver aqui. É uma pintura que justamente eu acabo fazendo uma brincadeira com o nome, inclusive, assim, porque eu não sei o que está aparecendo para vocês aí agora. Está aparecendo a tela do site aqui? Eu não sei. Ou não? Não, né? Está aparecendo, continuou na mesma imagem da pintura, tá. Mas não tem problema. Não, tranquilo. Depois se... Aí é uma imagem justamente que também é de uma propaganda, né, de chuveiro, e eu acredito que tudo que diz respeito a bens naturais acaba se vendendo o interesse mercadológico, né, consumista, publicitário, vender como algo que você pode ter na sua casa, tal qual é na natureza, né? Então, tinha essa questão de que o chuveiro produzia água de cachoeira, água de chuva ou as duas coisas juntas. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Porque isso é impossível de reproduzir, na verdade.
Então, era justamente nisso. E também a questão da piscina, né? Você trazer a água para dentro da sua casa, ter um lago, essa experiência de estar num corpo de água que também que beira uma simulação, né? Tudo é uma simulação. E eu estava vendo se estava o microfone, tá? Dentro nessa também da... tu vem, isso mesmo que eu até queria falar, né, da Funhouse, que é dentro, né, do cinema, né? Então, Sim. como é que é isso? Tu busca, né, essas relações, porque até o Baroli, né, quando ele vai fazer essa série que a gente viu, ele também, né, Guerra dos Botões, ele vai também ter assim, vamos dizer assim, como uma referência, né? E aqui tu trazes a imagem do filme, que é diferente, né? Então, sim, sim. que Essa tu vais série trabalhando aqui, essa personagem, áreas. essa série aqui foi justamente uma apropriação, né, de um frame de um filme, que eu gosto bastante da ideia da imagem fílmica, mas, ao mesmo tempo, eu tento não utilizá-la, assim, porque você para pensar que aquilo ali já foi dirigido por uma pessoa. Por mais que eu coloque meu olhar, que eu coloque cores, que eu coloque referências várias, vai estar vinculado. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber utilizar essa referência para não ficar uma vinculação direta com o diretor, e foi o que eu tentei fazer. Eu pego essa imagem, que na verdade é um pedaço de uma cena, é um fragmento muito pequeno assim da cena, e eu vou alterando ela em várias, né, proposições assim, né, pictóricas, para tentar desvencilhar, de certa forma, da imagem do cinema, da imagem do frame do cinema, e para tentar criar outras, como é que se diz, fenômenos visuais através da mudança de cor, né? Através da mudança de colocar outros elementos, troca cor, diminui a distância, aumenta o close, né? Faz recortes. Então, foi muito baseado nessa intenção. Bastante experimental, assim. Porque eu acho que o cinema ele pode te dar, e acho que tu tem razão, que é como tu vais trabalhar tudo isso, que tanto pode ser, né, através de uma técnica, até da diluição dessa, por exemplo, personagem, através né, de várias formas como trabalhar dentro né, da pintura, como também tu podes trabalhar de uma outra maneira, até crítica, até de colocá-la como uma... Quem é essa personagem, né? Pode até trazer ou colar dentro de uma realidade de fazer relações, né? Quer dizer, na verdade, é um universo muito amplo, né? Que pode pensar dali e depois desdobrar em várias outras formas, né? De trabalhar isso. Sim, sim, é verdade, porque quer queira, quer não, a personagem ela tem um papel simbólico, né, nisso. Eu estou tirando o frame de um filme, mas o filme tem um roteiro e isso está traduzido na postura da personagem, está traduzido no que isso evoca, né, uma coisa de defesa, de violência. Isso, Então, que pode ser explorado, né? Até exatamente. ser explorado, né, com formas de pintar, mas também de forma, quer dizer, de pintar também, mas de trabalhar, não de diferentes recursos, né? Ela pode ser trabalhada, essa personagem, através de um discurso da violência também, né? Isso que acho que também é muito legal de fazer, muito importante, né? Sim, sim. É o tipo da coisa que eu acho que é possível de casar com a experimentação visual. Isso. Então, assim, eu pensei justamente nisso. Como eu vou utilizar uma mesma imagem e fazer uma variação mais ampla possível de possibilidades visuais, né? De cores, de recortes, enfim, tudo que casasse, digamos, no espaço, né? Porque isso me interessa bastante também, a composição, a cor.
É que isso que eu acho interessante é que tu vais trabalhando importantes que vêm, são próprias, né, da pintura, como tu vais também para o universo, né? Quando tu disseste, né? Depois a gente pode falar, né? No campo antropológico, ou agora que eu estou vendo assim entrar, que é uma pintura com a referência na história da arte, que aí já e brinca com essa história da arte com um elemento, uma pessoa do nosso tempo. Né? Sim, sim. Pode até falar, acho que é Pois é. Isso aqui foi justamente também foi parte da série lá da Experiências Secundárias, e foi assim uma tentativa justamente de brincar com essa ideia que nós temos de formas de falar, né? Formas de tratar o outro também, porque as nossas referências linguísticas, elas acabam sendo permeadas por coisas culturais que nem sempre a gente se dá conta, né? Então, eu pensei, tem essa pessoa, né? Uma pessoa, um amigo meu que ele queria participar dos meus trabalhos. Não, quando você quiser me fotografar, você me fala. E aí fotografei ele e eu percebi que ele ficou com uma postura assim bastante, né, austera, assim, até meio soberbo. Apesar dele não ser assim, ficou a foto faz isso com a gente, a imagem faz isso, a imagem constrói uma narrativa. E aí eu percebi que era possível fazer meio que uma colagem assim da postura dele com essa postura feita, né, do deus grego pelo Angry. Então, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas chamam outras pessoas de, nossa, parece ele é um deus grego. Mas o que significa isso de fato? É uma ideia, né, uma construção social de que a pessoa seria uma pessoa muito bonita, ou a pessoa é uma pessoa... Porque existem deuses gregos também que são feios, que são negativos, que são maus, enfim. Então, foi uma... E, ao mesmo tempo, também, Angry coloca Júpiter, né, como uma personagem extremamente bela, um homem, um ideal de homem, né? Então, assim, casando mesmo essa ideia de o que é ideal, o que é imaginado, por que ser um deus grego automaticamente confere uma ideal de beleza, um ideal físico. Então, foi isso, foi mesmo que uma mistura, né, de imagens, de referências, e aí eu utilizei bastante desses elementos, e eu acabo continuando fazendo isso hoje, não tanto diretamente com uma fração tão grande de uma imagem, né, de uma mesma imagem, mas sim de forma indireta, com pequenos elementos, assim. E também queria saber de ti, Andréia, são os retratos, né, que tu também faz, né? São vários retratos que tu tens, alguns com nomes, e essa que eu gosto muitíssimo desse retrato, né? Uhum. A forma como ele foi trabalhado, né? Primeiro que, né, a história do retrato, né, na história da arte, é meio corpo inteiro, né, só os nobres, e tanto em todas essas relações. E tu dás nobreza, né, para o retrato de um cão, né, de um cachorro. Inclusive, é muito interessante porque ele né, recebe a moldura, ele está ali, quer dizer, tem, para mim, um sentido crítico em tudo isso. E ali tem praticamente uma parede para ele. Né? Tem sim. Então, aí eu queria saber, né, dessa... Então... o Dog is my lord. The né? Dog is my lord, porque o cachorro que gerou essa imagem, ele também é um cachorro dessa pessoa aqui, né, do meu amigo. E aí ele é essa pessoa, e eu também, nós somos veganos, então acaba entrando um dado autobiográfico, porque eu tenho um respeito muito grande aos animais. E assim, eu não penso de forma... sabe, fazer isso de forma talvez agressiva, sabe? Às vezes eu vejo imagens de matadouros, assim, mas não de forma, vou ficar vendo imagem de matadouro, porque isso vem. E eu penso, nossa, isso daria uma ótima pintura, sabe? Vem aquela ideia, a ideia do artista. Nossa, isso daria uma pintura incrível, uau, carne destroçada.
e ao mesmo tempo tem esse dado mais simbólico, mais fantasioso, que é do animal em si, né? É um recorte mesmo, como se fosse mesmo só uma cabeça, né? E isso sacralizado, né? Por que não com a folha de ouro, com a moldura, É isso que é um interessante. retrato. A folha de ouro também é outro dado, né? Então, ela é a moldura, é a parede especial, é a folha de ouro, né? Então, isso me chamou a atenção, né? Porque o que acontece? Acaba que os animais, não falando agora como vegana, mas sim pensando como artista, os animais eles permeiam toda a nossa existência no mundo, né? Nós somos animais que nos desvencilhamos de toda essa coisa que nós chamamos de selvagem, só que desde os primórdios de toda a produção e história da arte, o animal está presente nas representações de cotidianos, de convivências. O animal está presente, seja um cachorro, seja as pinturas de caverna onde está lá a caça, está tudo vinculado. Então, por que não dar uma nobreza, né, a imagem de um animal que faz parte da nossa vida? Então, foi mais ou menos isso também, assim, nesse sentido de colocar num lugar enaltecido, né? E tu estavas falando logo no começo que tu, né, tem vontade de retomar todo um projeto que, na verdade, acho que vem desde o teu começo, que são aqui estão outro tipo de retrato, que são os pés, né? E como tu fazes de forma tão diferente um e o outro, né? Que é um detalhe do corpo, né? Que é esses pés, né? E também eles são de tamanhos diferentes, né? Não sei. São bem diferentes. São tratados de forma diferente e são feitos 2015 e 2016. Um ano de diferença. Eu acredito também que todas as nossas partes, elas nos traduzem, né? Sejam mãos, sejam braços, tudo é tradução da nossa existência, né? Então, essas duas formas de tratamento, que até antes eu fazia assim, falava, poxa vida, por que eu não posso integrar isso de uma forma só, sabe? Fazer uma imagem completa, que de um lado ela tenha mais gestual, do outro lado ela tenha plano, porque o plano, ele também ajuda a imagem digamos assim, ser digerida, sabe, né, Marisa? Você concorda comigo nesse sentido de que quando você tem um excesso de gesto, a coisa torna-se um pouco difícil. Até o próprio Francis Bacon, que tinha excesso de gesto, ele tinha planos, ele tinha áreas de calmaria, digamos assim, visual, com cores agradáveis, com tudo isso. Então, é algo que eu também estou tentando retomar e encaixar de forma a somar mesmo, sabe, no meu processo, assim, de forma a ter áreas de calmaria e áreas de bagunça, digamos assim. E essa ideia dos pés é justamente isso, são partes do nosso corpo, gestos, né, pequenas menções, né, de movimento, de humanidade, sabe? Engraçado que tu tens uma pintura que, para mim, quer dizer, acho que uma pessoa sentada logo no primeiro plano, né? Mas o foco vai logo para os pés de uma outra pessoa que eu não vejo, ela é cortada, né? Quer dizer, ela não aparece, né? Mas aquelas pernas e os pés, né? Ele te remete a um centro, um foco, né? Muito importante dentro daquele ambiente da pintura, né? Não Sim. sei qual é o nome que tem a pintura, não? Acho que é azul. É um rapaz sentado, acho que no chão, aí tem uma perna, as pernas estão no fundo. Sim, essa aqui. É esse aqui. É ele. Eu acho impressionante, porque ele é, né, mas essas pernas, elas te chamam tanto, né, ela te tira e ela te dá uma coisa mais, de certa forma, instigante, assim, né, desses pés que estão ali. Sim, quebra a narrativa do primeiro plano, né? Quebra o protagonismo. Isso. Então, eu acho muito interessante como foi trabalhado isso, né? Porque Sim.
Aqui ele, né, as pernas entram, os pés com... Então, justamente é algo que eu era meio presa, assim, antigamente. Eu pensava assim, nossa, eu fotografei a pessoa e atrás tem os pés. Eu falei, nossa, que bacana, que dado, né, visual, interessante. E aí, muitas vezes eu deixei de inserir em outras pinturas, outros dados visuais, porque eu achava que não, que a imagem tinha que ser completa. É uma coisa que é doideira, né? Doideira, coisa de louco. E hoje em dia, muito pelo contrário, eu estou explorando isso ao máximo, assim, sabe? Eu estou fazendo... eu estou trabalhando de um jeito de acumular elementos, entendeu? E acho que tu está numa fase muito dessa, que eu acho que é importante dessas experimentações, desse mergulhar. Até acho que a residência, ela é algo mesmo, a gente acho que conversou todos, a questão do processo, né? Muito mais do que viabilizar um trabalho final, porque ele está sendo construído, né? Ele está sendo mexido, né? Tirado, às vezes, algumas coisas de lugar para poder se movimentar, né? Se dar outras questões para entrar no próprio processo, né? Eu acredito que esse projeto está sendo muito importante para isso e também acaba que nos faz criar bons frutos através desse isolamento social, né? Quando a gente se junta para conversar sobre isso, para pensar em conjunto e também para pensar, poxa, eu vou produzir através disso, através desse projeto, através desse fomento, e eu vou me pôr a refletir sobre questões que às vezes eu não tinha olhado porque simplesmente não tinha tempo, entre aspas, né? Porque tempo a gente sempre tem, mas como a gente está todo mundo trancado em casa, você vai fazer assim, não, eu vou fazer um autoanálise, né? Vamos ver o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para melhorar a minha produtividade, meu processo artístico. Então, eu acho que está sendo muito legal nesse momento, porque está gerando essas reflexões todas, assim. E aí tu vens aí entrando, acho que numa parte que eu ia falar, que era então, desse atravessamento do campo antropológico, no sentido de que você também tem essas questões, né, que acho que em Caieiras tu vai, que é Sim, está até mais abaixo aqui. mas pode, né, falando mesmo nesse projeto, que tem os achados e perdidos, tem as pessoas desse lugar, que eu não sei se tu fizeste à noite, né, sim, desse universo que tu estavas percebendo, né, que isso é muito, muito, muito interessante, assim, de como essas pessoas vão entrando, né? E vais trabalhando, e Caieiras vai ter outra coisa que é de, primeiro, como chegar nessas pessoas e depois a tua convivência com, acho que uma família, essa coisa. Aí depois eu falasses um pouco sobre essa relação, né, de pegar, vamos assim, esse coisa que beira, né, o campo, entra, tem um atravessamento dentro quer dizer, não é antropologia, porque não é antropologia mesmo, né, mas é dentro desse campo, né, antropológico, político, porque também tem isso tudo está imbricado, né? Sim, é verdade. Isso aqui foi parte de um projeto de 2015 que gerou uma investigação assim que eu já estava fazendo, né, de sair à noite e tal e passear, e aí sempre tinha pessoas, né, que vendendo alguma coisa para você à noite, né? As pessoas só trabalhavam nos barzinhos e tal, ou vendia brigadeiro, ou vendia bombom, ou amendoim, aquele amendoim enroladinho assim. E aí eu comecei a perceber, foi uma coisa assim que eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. Então eu acabo sempre pensando, poxa, por que eu não fiz de outra forma, sabe? Mas assim, no momento foi o que deu para fazer. Aí eu comecei essas pessoas me abordavam, diferente do que acontece no dia a dia, porque no dia a dia, a não ser que a pessoa seja pedinte, as pessoas não se abordam, né? Geralmente, você está andando na rua e ninguém te aborda. Só que à noite as pessoas te abordam, porque as pessoas querem vender algo para você.
seja comida, seja sexo, seja o que for, as pessoas abordam as outras. Eu não sei se existe mais liberdade, porque à noite, eu não sei. E aí eu comecei a fotografar, a documentar esses profissionais noturnos, né? Então, vendedor de amendoim, vendedor de bombom, sempre as pessoas que permeavam ali os barzinhos, vida noturna, né? E eu comecei a perceber, tinha também esse carrinho aqui, que gerou essa série dentro da série, né, de Achados e Perdidos, que era o carrinho de uma senhora que era catadora, e ela, assim, ela permitiu se fotografar também. Então, assim, como essas pessoas também eu percebi uma certa invisibilidade, e como através da pintura, isso foi possível lançar um novo olhar, um olhar sobre, digamos assim, né, o vulgar, o que é ignorado, o que passa, o que apenas passa, né? Então, assim, algumas dessas pessoas até consegui que elas fossem à exposição, à abertura da exposição, né? Foi um momento, assim, de diferença, assim, eu achei que foi um momento que gerou novos questionamentos, porque quer queira, quer não, a instituição artística, ela sempre promove uma experimentação aberta, gratuita, mas nem sempre as pessoas que não estão dentro de um circuito artístico interessadas vão até esse local. Por que não vão? Porque não há, talvez, interesse, porque não há divulgação, eu não sei qual, mas não vão. Então, eu tentei fazer de um jeito também que essas pessoas fossem até essa exposição, para elas interagirem mesmo, para elas verem, né, assim, conviverem no espaço fora do que elas estão acostumadas. Se a pessoa de noite só sai para vender doce, só sai para catar lixo, por que ela não pode ir numa vernissagem um dia? Sabe? Então, fazer também esse trânsito, assim, essa coisa meio de guerrilha, assim, e além das pinturas das pessoas e das pinturas do que era achado pela rua, eu sempre acho que eu fiz pouco, eu sempre acho que eu devia ter feito mais, devia ter feito 30 disso aqui, mas enfim. Além disso tudo, durante a vernissagem, eu comprei de um rapaz que vendia amendoim, eu comprei todo o empacotamento dele lá dos amendoins, e a vernissagem foi justamente disso, ele distribuindo cones de amendoim torradinho para as pessoas comerem. Então, assim, e o pior é que há muito pouco registro disso, mas isso para mim sempre como uma sementinha. Eu penso assim, meu Deus, eu tenho que voltar a pensar nisso. Porque além da imagem da pessoa que está à noite na rua, que está se arriscando, digamos assim, existe esse elemento que é o alimento, né? O produto, que não é só visual, é físico, a gente consome, está ali, está presente na vida noturna desse espaço, né? E assim, é algo que eu quero investigar mais, sabe? Documentar mais, pesquisar mais. Tem até esse outro trabalho aqui que é da mesma série, né? Que é de uma profissional do sexo, e é trans, uma pessoa trans, e assim, eu fiz questão de pagar ela enquanto eu estava fotografando. Eu falei, não, eu pago para você para fotografar, porque eu estou te atrapalhando. Eu estou impedindo que você transite livremente, né? E conversei por umas 2 vezes, só na segunda vez eu fui mesmo fotografar, da primeira vez só ficamos conversando, assim, é algo que me interessa muito, não a prostituição em si, mas como esse indivíduo que está ali por trás transita e existe nesse espaço, e como esse espaço dialoga com isso, porque uma pintura de figura humana não é só a figura, é o espaço, é o entorno, né? E agora, porque acho que são 19 horas, mas acho que a gente ainda pode falar sobre... Tem meia horinha. Que eu não... que tem a questão dos desaparecidos, né, que estão aí, essas crianças desaparecidas. Eu queria saber a fonte onde e os recursos, o trabalho que também está dentro dessa mesma linha, né? Então, justamente assim, por um momento eu pensei assim, nossa, o interessante, é muito interessante fazer as fotos das pessoas, mas, por outro lado, você passa na rodoviária, você passa num local assim, público, e tem lá cartazes promovendo a busca de crianças desaparecidas, que, por incrível que pareça, isso funciona. Eu fui pesquisar depois no site, né, desse SOS Crianças Desaparecidas,
muitas foram encontradas, incrivelmente, assim. Então, é um dado relativo também à cidade, né? É um dado que traz pessoas, indivíduos, que desapareceram, que dela só sobra um registro, e esse registro está automaticamente desatualizado, que muitos estão ali desaparecidos há 5 anos, desaparecido há 8 anos, e você tem esse registro. É a única coisa que sobrou dessa pessoa. Então, eu comecei a fazer essa série, inclusive uma série que ela é inédita, que eu nunca expus em lugar nenhum, e eu tentei justamente brincar com essa ideia do desaparecimento, né? Então, eu tentei trazer para a pintura, para a composição, o elemento desaparecido, o elemento ausente, né? Então, ao invés de fazer a figura completa, eu vou lá e coloco partes faltando, como se fosse justamente uma pintura inacabada, né? E aí tem o Caieiras, né? Que é o teu. Sim. É do Caieiras, né? Já, sim, das que plaquinhas. é interessante que são pequenos quadros, né, das vendas que também aí que isso fez parte, acho que até do teu No meu TCC, o trabalho de curso, conclusão de curso. isso. É aquela coisa, né? É uma coisa meio nietzschiana, assim, né? O eterno retorno. É uma coisa que eu estou voltando a fazer agora, e que por um longo tempo eu pensei assim, tipo, isso não tem o que extrair daí, mas eu vi que eu estava enganada, eu estou voltando a fazer isso. E nesse local, na Ilha das Caieiras, né, é um bairro daqui, na verdade, é um bairro que ele dá para o rio, que na verdade Vitória é uma ilha, e ele fica na parte de trás da ilha, digamos assim, ele não fica na Bahia, fica meio escondido. É um local periférico, é um local de até difícil acesso, porque as ruas são não tem muita infraestrutura, então ele é defasado turisticamente. E esse local, ele é basicamente um bairro normal, urbanizado, mas existem ali pessoas que trabalham exclusivamente com venda de siri e camarão e todos esses produtos, né, marinhos aí, esses frutos do mar, que eu também não como. Então, assim, é uma coisa que eu me relaciono à distância, digamos assim, que é uma coisa que é tão famosa no Espírito Santo, que é a torta capixaba. É uma coisa que não faz parte para mim, né? E só que eu percebi que aquilo ali tinha, assim, como se fosse uma vontade muito grande e um desespero das pessoas de mostrarem o produto delas. Só que isso de forma extremamente simples, né? Que até meio difícil de ler às vezes. Então, assim, você passava nas ruas, eu passava nas ruas, e aí ia olhando essas plaquinhas, e assim, até difícil de ler, você não identificava muito bem. Então, existe também esse dado meio de como se diz, até um pouco eu não sei se seria uma confiança no geral. Então, as pessoas pensam assim, talvez, a placa está ali, quem quiser vai vir comprar, né? Então, assim, eu achei super curioso, porque é uma plaquinha feita à mão e tal, e para vender um produto. E isso me atraiu muito, porque isso traz o dado também biográfico da pessoa que escreveu, né? É uma letra que não é regular, é uma coisa colocada ali de uma forma meio talvez, que vá se destruir muito facilmente com o tempo, não é uma placa comum. E isso acaba sendo uma produção, né? Uma produção, um manuscrito das pessoas. E aí eu fotografei isso, vou lá e pinto. E tem essa também dado cultural, né? É um dado cultural das pessoas, que também me serviu de inspiração também, porque na vernissagem eu vou lá de novo não, que isso foi antes, foi em 2013, na verdade, e compro dessa senhora aqui, né? Essa senhora aqui, que essa é a Lelete, aqui da plaquinha, Lelete, eu vou lá e encomendo dela uma série de bandejinhas de torta capixaba para servir na vernissagem. E eu peço para ela cortar em pedaços pequenos, enfim, coisa meio assim, finger food, né? Assim, para ficar pequenininho, para as pessoas comerem. E eu acho que essa integração é o que eu busco, a integração do real com o ficcional, com o imaginário, sabe? Com o fantástico, digamos assim. Com e essa aí da Lelete, tu entravas na casa, tu trocava as coisas assim?
Foi engraçado. Do processo, quer dizer, porque no final, assim, eu percebo assim, nessa criação, porque também, como tu narras, né, esse trabalho, que o próprio trabalho não era só a pintura, era também aquelas relações que ficaram estabelecidas naquele lugar que foi aonde te acolheram. Não sei se tem isso. Tem bastante disso. E, assim, eu gostaria até de ter ido mais vezes, porque eu nunca tinha ido nesse lugar, não conhecia. Eu fiz um projeto, foi uma coisa, assim, maravilhosa, assim, abençoada, digamos, pelo universo, porque eu estava terminando o curso, não sabia muito bem o que eu ia fazer, eu sabia que eu queria fazer sobre o meu trabalho, como eu formei em artes plásticas, você pode escrever sobre o seu trabalho, né? Isso não é a coisa mais comum da universidade, mas você pode fazer isso. E eu queria fazer algo, só que eu pensei assim, cara, eu tenho que amarrar isso de alguma forma, não posso só ficar, minhas pinturas feitas em 2012, tipo, não era o bastante. E aí eu vou lá, faço um projeto, nesse local, nesse bairro, existe um museu, que é chamado de Museu do Pescador, ou seja, tem um caráter totalmente que eles querem imbuir de cultura, porém, a população não recebe esse acolhimento da Secretaria de Cultura, sabe? É uma coisa que é meio desvinculada. E aí eu faço um projeto que eu proponho justamente isso, pintar as pessoas da região. Como eu não tinha noção de como era esse lugar, como era, nada, eu vou até lá, feliz da vida, achando que eu vou encontrar um cenário meio como se fosse o Gauguin, assim, uma coisa ideal, né? Uma natureza, as pessoas lá felizes, desfiando seu siri. Quando eu chego lá, eu vejo pessoas extremamente descontentes, porque, na verdade, elas falam que aquele museu só ficava fechado, que elas não davam conta de nada do que acontecia ali, não incluía a comunidade. E aí, conversando, né, andando pelas ruazinhas lá, e vendo as plaquinhas, eu vejo essa senhora sentada em frente da casa dela, desfiando siri, né? E aí, essa senhora, deixa eu até ver se eu acho a foto disso aqui. Eu vejo essa senhora desfiando siri, me aproximo e percebo que aquilo ali é uma forma dela vender, né, o trabalho dela, porque ela está se colocando na rua, né, na própria via pública, para que quem passasse ali pudesse observar que ela estava fazendo um produto limpo, um produto, né, natural. E aí eu vou atrás de conhecê-la melhor, e ela me diz que a situação piorou, eu nem sei como é que a situação está hoje lá, na verdade tem que voltar lá. E ela começa a me dizer que antes existia um galpão, que era das desfiadeiras, e hoje não existe mais, e a prefeitura cortou água, cortou luz, e elas foram meio que abandonadas, virou cada um por si. Onde existia uma cooperativa, agora é cada um por si. E aí eu pensei assim, nossa, como assim a realidade é tão dura, e isso é mascarado, né, por uma imaginação cultural, assim, um olhar do estrangeiro, que mesmo sendo de Vitória, eu tinha um olhar do estrangeiro sobre esse lugar. E aí eu falo assim, olha, eu estou fazendo um projeto aqui para o museu, eu gostaria de fotografar vocês, né? Eu estou te conhecendo aqui agora, então assim, tá, pode fotografar. Aí eu fotografo ela, deixa eu ver até se eu consigo colocar aqui a outra tela, peraí. Essa daqui. Tá vendo aqui? Ela, né, desfiando lá o siri dela. Vocês estão vendo, né? Dá para ver essa foto aqui com fundo cinza. E aí eu começo. Tem as fotos aqui, tem um portfólio de foto. Eu estava fazendo foto 3 na época na universidade. E eu utilizei essa série também para colocar nesse portfólio. E aí, as primeiras fotos que eu tirei foi justamente essa daqui. Fora da casa, isso aqui é ela na calçada, essa senhora na calçada, e essa aqui é do lado de fora da casa dela. Aqui as plaquinhas. Uhum. Tá vendo? Bem assim, artesanal mesmo, beirando o mambembe, né? O simples demais. Aí eu fotografei, assim, hoje eu acho essa foto muito forte também. Na época eu pensei assim, não, eu quero mais, eu quero me infiltrar, né, digamos assim, na vida dessas pessoas que parece que tá meio também, ela gostaria de ter mais visibilidade, a pessoa está na calçada, ela quer ter visibilidade,
E o público, digamos assim, o público, não falo o público de arte, não, falo o público mesmo do produto dela, não está vendo isso, não está vendo essa importância. Então, eu consigo, né, pouquinho, eu falo assim, eu vou voltar outro dia, tá? Eu volto outro dia, a gente conversa. Isso aqui é uma visão lá do porto que tem, é um lugar muito bonito. E as pessoas de lá são simpáticas, são legais, assim. Dizem que capixaba é um bicho meio antipático, mas lá eu acho que as pessoas já têm esse afã, né, de vender seu produto, então elas são bastante simpáticas, assim. Aí eu falo com ela, eu vou voltar outro dia e a gente conversa melhor, já com a intenção de tirar outras fotos. Volto no outro dia e ela fala, não, entra aqui, vem aqui dentro de casa, isso na segunda visita. E aí eu falo, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo um projeto, já explico melhor, eu gostaria de ver se eu posso fazer foto de você aqui, no seu ambiente, sem ser só essa personagem que desfia Siri, né? Para além da personagem, da mulher que está sentada na calçada desfiando Siri, né? Aí ela fala, tudo bem e tal, pode fazer foto, fica à vontade. Então ela me dá essa abertura, eu acho fantástico, e ela entra, digamos assim, ela abraça, né, o meu projeto. Aí a filha dela também, a outra filha dela, que é uma menina que fazia até aula de piano, alguma coisa assim, abraça o projeto, vê que é real, vê que eu não estou querendo explorar ninguém de forma nenhuma, é uma coisa sincera, é uma coisa de interesse delas também, de certa forma, porque é uma visibilidade humana também, né? Tá dando um valor, uma valorização, né, para a existência. Eu achei isso super legal porque ela abraçou o projeto. Então eu vou lá, faço fotos dela dentro da casa dela, e isso vai gerar essa pintura aqui, né, que é ela com a neta dela. A menininha estava até de cabelo em presa aqui, e aí depois, lógico que eu as convido também para a abertura da exposição, e é bem perto, assim, a casa dela, do museu, e ela vai toda feliz com a menina, e elas fazem pose aqui do lado da pintura, assim. Então, assim, foi um momento a cerejinha do bolo, né? E, assim, eu fiquei extremamente feliz com o resultado, né? Assim, foi muito, muito legal. E, André, como o André já está falando que daqui a pouco vai abrir para as perguntas, mas eu quero muito que tu, primeiro, talvez, duas coisas que eu acho que são esses desenhos, né, que eles aparecem em todo esse universo, né, da pintura, e eles são muito gestuais, assim, a série, tanto que tu começa apresentando aqueles corpos deitados, sim, 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 sim. que é do desenho. Então, é muito bonito, porque aí é quase que tu... É uma gestualidade, né, muito intensa. São vários recursos que tu usa, né, com a borracha, mas ele com o próprio grafite, então o carvão, é muito intensa essa série de desenhos, né? E aí ela parece que vem de uma revista, né, sobre... Vem de um livro, Aqui é o ETA, né? O ETA, isso, do País Basco, né, da Espanha. Isso aqui foi uma apropriação também, né, de imagem, de fotos, foi um livro de fotos que falava sobre a transição espanhola, que a transição espanhola, para quem não sabe, foi o fim do regime franquista, que era o ditador espanhol, e as pessoas, após a queda desse líder, né, existiram todo tipo de movimentos, né, pacíficos e não pacíficos, e isso tudo foi documentado em massa pela imprensa, porque as pessoas começaram a dar vazão ao movimento popular, né? O que antes era, de certa forma, impedido pelo governo, pelo exército. As pessoas começaram a soltar imagens e fazer imagens disso tudo. Então, é algo que, ao mesmo tempo, dialoga com a gente, né? Dialoga com a violência que nós vivemos, com repressões que nós vivemos. Isso eu acho que isso é global, né? São imagens que dialogam com qualquer civilização moderna, urbana, né? E essa gestualidade, né, que tu
traz para o desenho, ela de alguma maneira, ela depois vai se relacionar com a pintura? Tu fizeste outras séries, como é que é isso? Então, essa falha, né, essa busca pelo errado, digamos assim, foi na verdade, uma tentativa de romper a minha própria ideia de que um desenho teria que ser um desenho sem marcas, com o mínimo de erros, com o mínimo de borrões, porque isso às vezes é algo que você faz um desenho, aí, por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, não, mas isso aqui em volta tá borrado, tem que apagar, tá sujo, né? Tá com muitas marcas, então apaga porque para ficar limpinho, né? E aí eu comecei justamente a fazer esses desenhos assim de forma totalmente experimental e comecei a perceber que na imagem, né, indiciária, assim, na imagem referente, existia um espaço em branco. E aí eu comecei a explorar esse espaço em branco para também ser objeto de experimentação de gestos, de manchas, de borrões, de apagamentos, porque eu acho que isso também tem a ver com a pintura. Isso é o gesto pictórico para mim, sabe? E, assim, foi uma forma de traduzir para o que eu já vinha fazendo para o grafite, para o carvão, para o elemento mais básico assim possível. E eu estou tentando hoje, né, assim, vincular essas duas coisas, vincular a marca, vincular o borrão, o apagamento com a pintura, mas também, de certa forma, manter isso como um braço a mais na minha produção, sabe? O desenho mais experimental, o desenho que observa a composição como toda digamos, um organismo, né? Como tudo isso vai se organizando no espaço do desenho. E que ele até lembra assim que eu falei um pouco Goya no sentido dos, né, e na Espanha, né, tu trazes um outro trabalho que é totalmente, vamos dizer, diferente de tudo isso que a gente está vendo, né? Que é já com uma característica de intervenção, do tijolo que tu tiras de uma ruína, né, da Espanha, aí que tem a ver com a paisagem da onde isso foi deslocado. Então, aí eu queria que tu falasses um pouco sobre esse trabalho e depois a gente... Uhum. Esse projeto aqui, ele foi fruto também de uma catarse, assim, né? Eu acho que eu até comentei com você, porque existia a proposição de fazer obras de arte, digamos assim, fazer trabalhos artísticos, que a minha professora da Espanha fala assim, ai, que hacer obra, vamos hacer obra, nesse sentido, assim, de querer incentivar, né, a gente a fazer essas coisas, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa lá na Espanha, agora à distância, né, de arte, land art, que eles chamam lá de arte público. E aí, essa minha professora, que é minha tutora, que é minha tutora do doutorado, ela me propunha, Andréia, tenta trazer a pintura para a coisa da land art. E ela ficava falando muito, tanto ela quanto um outro professor meu, me mostrava o trabalho de Andy Goldsworth, não sei se você conhece, que faz aquela coisa com as folhinhas, assim, e eu acho assim, aquilo ali é muito bonito, mas eu nunca na minha vida iria recolher folhinhas e organizar no espaço, eu achava até um pouco... não sei, bonito, assim, mas é meio decorativo, não sei. Eu falava assim, não vou fazer isso. Não, porque isso tem a ver com a pintura, a cor da folha que cai. Aí eu pensava, não é por aí, vou tentar uma outra coisa. Eu caminhava nesse local e não chegava a conclusões nenhumas, né? Mas eu acho que como todo bom peregrino que acaba tendo uma epifania, isso acabou acontecendo comigo, porque eu comecei a passar várias vezes, sei lá, umas 2 vezes por semana eu ia nesse parque, que era do lado da casa da minha professora, a gente se reunia para debater e depois ia dar um passeio. E aí pessoas passavam por ali, eu pensava assim, o que eu faço? Faço retrato dessas pessoas, eu fotografo essas pessoas, eu vou pintar ao ar livre, eu vou fazer um plein air aqui, eu vou dar uma de Cézanne, vou pegar uma montanha para eleger com a minha montanha, e nada funcionava, eu nem tentava porque eu já via que não ia dar certo.
Aí, até que um belo momento, eu percebi que existiam certos pontos onde as pessoas jogavam destroços ali, porque é do lado de um bairro. E as pessoas começaram a utilizar aquilo ali mesmo como meio que, não vou chamar de lixão, porque eventualmente a prefeitura ia lá e limpava, mas eles jogavam restos de construção ali, e esses restos de construção, eles estão recheados de memória, né? Como toda a imagem, tudo tem uma história. E aí eu pensei, olha, eu vou usar isso aqui isso aqui dá para usar de suporte. E eu vi que tinha alguns deles tinham uns lados que eram lisos, que dava para mim trabalhar. E eu fiquei pensando, mas como? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a ver que eles estavam numa paisagem. Aquele resíduo, ele também tinha uma entidade, digamos assim, né? Eram entidades, eram objetos que tinham um valor ali no espaço. Eles estavam poluindo, mas eles também tinham sido deixados ali, né? Então, eu percebi que aquele espaço os refletia, e vice-versa, eles refletiam o espaço. E aí eu tive a ideia de juntar isso. Então, eu fotografei onde eles foram encontrados e, através um preparo da superfície, né, eu fiz um isolamento aqui lateral, e aí eu joguei gesso, criou essa camada muito bonita, muito uniforme de gesso. E aí preparei normal, como se fosse uma base de pintura, e comecei a tentar reproduzir essa paisagem nesse suporte, né? E aí foi isso, foram essas peças aqui, essas 6 peças de tamanhos totalmente diferentes, e assim, eu achei foi bem interessante tanto de fazer, quanto de receber esse feedback, porque foi um trabalho que foi muito bem recebido lá. Ele participou de uma exposição no local desse parque, tem um centro cultural, que a gente fez uma exposição como grupo mesmo, foi muito bem recebido, as pessoas gostaram. Aí até as pessoas do local lá, do meu grupo, ficou falando, não, porque tem pintura, né? Então as pessoas se relacionam fácil, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que tem a ver também porque elas percebem que aquilo ali é um dado antropológico, é um dado de o resíduo humano, né? O destroço humano faz parte da nossa história, é a nossa carga, é a nossa pegada, né? Então, teve isso e também fugiu do aspecto retangular. E esse trabalho eu quero dar continuidade, né, daqui para frente, como uma série aqui, assim, de work in progress, assim, de não ter começo nem fim, só ir aumentando o número e mudando a localização mesmo, né, onde vai ser retirado. Trabalhar com destroços que tu falas? De outros locais. De outros locais, quer dizer, com essas memórias, isso. Paisagem, também tu estavas falando, nas nossas conversas, com a questão de uma pintura urbana. Eu até perguntei se era uma pintura da cidade ou se era uma pintura na cidade, quer dizer, como é que, porque isso aqui não deixa de ser um dado já vindo que pode, por exemplo, ele pode ser também jogado no lugar, quer dizer, colocado no lugar de onde ele veio, quer dizer, pode fazer 1000 outras relações com ele, né, e também buscar essas relações, né, de memória, de coisas que são encontradas, né, na cidade. Eu não sei o que é que tu pretende, se isso é parte de um novo projeto, como é que... Eu estou para fazer um trabalho até com um professor meu também, que esteve lá com a gente, fazia parte do nosso grupo de pesquisa, o João Wesley. É uma pena que ele não está aqui hoje. E ele mora no interior, né, do estado aqui. E aí eu, o Sandro e uma outra artista chamada Lia do Rio, nós vamos fazer um trabalho nesse local dele, que ele tem um sítio lá. E no Caparaó, é uma região até famosa aqui do Espírito Santo, porque é uma região turística, assim, de calmaria e tal. E a ideia, cada um vai fazer um trabalho, né, o seu trabalho, e a ideia é que eu vá recuperar, que já está sendo recuperado, inclusive, ele já está começando lá a demandar isso, destroços ou restos ou ruínas locais, né? E aí essas ruínas, eu tenho que... Aí vai ser uma investigação, eu estou para ir para lá mês que vem, vai ser até legal isso, eu vou te manter atualizada, tá? Pode deixar. E aí, a ideia seria justamente buscar, investigar
no local o que existiu naquele sítio urbano, onde aquela casa ou aquela ruína esteve, de onde a gente está tirando pedaços, né, para poder fazer esse próximo trabalho. Então, vai ser justamente um diálogo com o tempo também. Uhum. Ai, eu estou querendo ver também esse próximo trabalho. Né, não, eu vou te manter atualizada. E eu não sei se tem alguma coisa mais assim. Esse aqui. Das cores, né? E esse foi feito também na Espanha? Foi feito lá também. Na verdade, ele foi pré essas outras aqui, né? Porque essa provocação toda, né? Que assim, em grupo, né? Você trabalhar em grupo, você tem isso, você tem uma efervescência de ideias, né? Então, antes de eu decidir de ter a ideia, na verdade, de fazer o trabalho com as pedras, eu comecei a pesquisar o que tinha ali de suporte nesse local, mas não tinha nada, não tinha galho, não tinha nada. Só tinha destroço, né, de casa, que naquele momento eu não vi nada, e tinha uns pallets jogados assim. Então eu vou lá, recupero um pallet, desmonto, corto, lixo, lavo, e eu vou lá e meio que transformo ele em pixels. De início eu pensei até de fazer uma coisa meio mosaico, mas aí depois eu decidi fazer mesmo realmente cores, acho que são 160 cores que eu fui pintando cada um. Eu pegava assim, deixei a mesa lá com umas 3 bandejinhas de tinta e cada um deles eu ia mesclando um pouquinho de uma outra cor para dar um novo matiz, né? E fui fazendo assim, depois levei e reinstalei na natureza e ficou lá, assim, mais de 2 anos. Eu não sei se está lá ainda, nesse mesmo local. Mas... Então, assim, funcionou de uma forma meio assim, também, uma adaptação, né, do elemento que estava jogado, voltar para o espaço de uma outra forma, né? E como é que tu pensas essas experiências, né, vividas a partir disso tudo? Porque aqui tu chama até de projeto Cores da Natureza, né? Então, a própria natureza recebe outras cores que são artificiais, né? Exatamente. Tu pensas em trabalhar também essas questões, quer dizer assim, ao mesmo tempo que tu tem esse projeto, né, que atravessa pela antropologia, você tem esse trabalho que vem vamos dizer, de uma outra vertente, né? E tu pensas também trabalhar isso? Isso tá te motivando como... As cores, você fala? Motivando esse tipo de trabalho, né? Que sai dos suportes mais tradicionais, quer dizer, não quer dizer que ter o suporte tradicional é uma pintura tradicional, não tem nada. Sim. Mas que aqui tu estás trabalhando, né, com ações, né? Não é só o ato de pintar. Tem a ação, tem a ação de intervir num outro espaço, numa outra, né, paisagem, num outro... onde a pintura se mistura com tudo isso, né? Sim. Até que ponto é obra... Fora das instituições, que está fora do... Né, até que ponto é obra, até que ponto é registro, até que ponto isso é uma performance. É algo que me motiva também a seguir pensando, a seguir me questionando. Porque... Que não sai do trabalho da pintura, só que é outra coisa. Né? Sim, exatamente. É algo que eu quero empreender, na verdade. Eu quero voltar a fazer, porque nós seres humanos, deixamos muito pelo mundo, né? E produzimos muitos resíduos, né? Então, assim, isso tudo me interessa, ir até um local, investigar o que tem ali de possibilidade de trabalhar o resíduo, trabalhar a própria materialidade, sabe? O que tem ali é uma argila, é um suporte que é utilizado. Então, isso tudo está me motivando, e pouco a pouco eu estou tendo reflexões que vão de encontro com isso aí, de interagir justamente com o ambiente, não só também com a ideia da instituição. Faz muito sentido isso para mim. Uhum. Acho que tem mais alguma coisa que queres mostrar. Tá. Esse aqui. É a grama, né? Esse é dentro de uma instituição, né? Isso são placas de gramas ou...
Isso aqui também faz parte também da experiências secundárias, né? Então, às vezes a gente acha que a gente faz uma coisa que não tem nada a ver com a outra, só que acaba tendo tudo a ver, né? Então, isso aqui é o seguinte, era uma proposição de instalar dois campos, né, de grama. De um lado, o artificial, e do outro lado, a grama natural. E perceber de que forma que esses dois elementos interagiam com o tempo e espaço, né? Porque a gente acabou substituindo a grama natural por uma artificial, por uma facilidade, né? Não tem que cortar, não tem que molhar. Se eu instalar dentro de um local que não pega muito sol, ele vai continuar verdinho. Então, esse nosso desejo de ter algo que seja bonito e funcional, mesmo que ele não seja natural, né? Essa coisa do ser humano, né? Que a gente está navegando aí no tempo e espaço, e cada vez mais a gente está buscando algo que seja assim, funcional, bonitinho e que não é natural, né? E aí, justamente a grama, que era a grama natural, que tinha cheiro, que tinha toque, que tinha tudo, materialidade, ela foi se destruindo, né? O passar dos dias, das semanas da exposição. E a outra manteve-se verdinha, muito bonitinha, as pessoas iam lá, faziam fotos, né? Brincavam com essa coisa de posar no meio, assim, dos dois campos. Então, eu acredito que tudo isso tem muito a ver, está tudo muito vinculado, assim. É muito interessante porque ele desdobra muitas coisas, né? A discussão da natureza, a discussão do artificial, né? Do que seja natural, a questão do cheiro, a questão de se deteriorar, né? Do que é natural se deteriora, do que não é natural, né? Artificial, ele permanece com a aparência e sem o cheiro, né? Então, isso pode provocar uma série de discussões, né? De provocações mesmo. Sim, sim. Eu acho que são trabalhos que eu posso ampliar no futuro, repensar e talvez juntá-los, sabe? Assim, em outras possibilidades, né? Em outras coisas que estão por E uma vir. coisa Assim. não impede a outra, né? De tu trabalhando uma coisa e trabalhando a outra. Sim, sim, também com certeza. depende de como isso como isso vem a ti, né? Aí, agora acho que o André apareceu. André vai vir puxar a nossa orelha agora. Acho que é. Não, eu ia abrir agora para as Puxar a perguntas. orelha. Pode vir. Né? Eu queria fazer uma já, assim, de início, e depois, se alguém tiver mais, pode aparecer também, né? Certo. É mais uma questão, assim, de curiosidade em relação ao processo de produção das pinturas, se geralmente, eu já vi algumas, né, mas não todas, você faz um esboço, assim, qual é a função do desenho em relação ao seu trabalho na pintura, assim? Se esse trabalho de pintura perpassa sempre um esboço inicial em desenho ou não? Você já vai direto para a realização da pintura? Ou se Então, varia? olha, varia bastante, porque, assim, antes eu fazia um desenho, né, na superfície, a lápis, aí eu ia mesclando lápis grafite com lápis de cor, muitas vezes, e aí eu ficava sempre naquela coisa de ficar consertando, assim, por mais que eu tenha facilidade com desenho, eu demorava muito e tal, então ia criando umas camadas que depois acabavam interferindo na pintura, e eu não achava isso legal. Não achava, hoje eu acho. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer um esboço diretamente também com pintura. Pintando diretamente, fazendo esboço com a tinta mais aguada, uma base um pouco mais aguada, assim, uma tonalidade média. E aí essa pintura base servia como esboço, só que ela acabava interferindo mais do que o lápis, porque ela já era pintura. E aí deixar meio que sem saída, assim, eu falava, pô, agora não dá para deixar assim, né? Porque tá pintado já, então tem que pintar. E agora eu voltei a trabalhar com lápis, carvão e tudo, criando uma superfície que vai automaticamente, propositalmente, dialogar com os planos de cor que vão vir. Mas eu estou desenvolvendo, tá devagar, mas estou fazendo. Aí tem mais alguma pergunta, né? Porque se tiver no chat, não sei. Sim, sim. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, tudo bom, gente?
Só fazer uma pergunta, também uma provocação aqui para a Andréia também falar um pouquinho mais do processo de trabalho dela. Dessas referências da história da arte, né? Você percebe, né, dentro da produção dela, algumas referências, né? A Marisa falou lá do Goya, né? Fala da Lei de Arte, aquelas pinturas do cimento, né? Nos pedaços de Tijolo. de tijolo. Então, aquilo está relacionado com os afrescos, né? Então, a gente pode pensar Giotto, sei lá, pode pensar toda essa produção que existe né, no proto-renascimento, no Renascimento, Capela Sistina. Então, queria saber da Andréia se ela, quais são as referências, se tem algum conjunto, como é que ela trabalha com isso, né? Como é que ela traz isso para a própria produção dela. Então, é uma coisa que de início eu via como, digamos assim, causal, né? Como casualidade. Às vezes eu pegava assim e falava, nossa, isso aqui tem a ver com tal coisa. E aí, em algum trabalho específico, eu misturava de propósito. Agora, eu já estou vendo, agora assim, de uns 2 anos para cá, eu já estou vendo tanto a visualidade, a questão formal, formalista, de trabalhos que existe, de tudo que foi feito até hoje, como base, como referência, e, ao mesmo tempo, eu estou observando que o suporte também, ele dialoga muito com tudo que já foi feito também. Então, assim, a questão já não formal, é a questão material, né? A questão objeto, né? Porque a própria ideia do afresco, ela está relacionada com a nossa presença no espaço. E a própria ideia, por exemplo, da grama, ela também está relacionada com a nossa presença no espaço, porque as pessoas fazem decoração de piso, fazem mosaico no chão, uma coisa que hoje em dia, de certa forma, foi deixada de lado. E esse elemento sintético, né, a própria elemento da grama sintético, ela meio que substitui isso, né? O próprio vinil, que as pessoas às vezes pegam e colam no chão, aqueles vinis que imitam madeira, imitam azulejo. Tudo isso é uma vinculação a uma questão artesanal, que de certa forma está ligada e se encontra visualmente presente na história da arte, porque você tem uma tela, você tem uma pintura, você tem um retrato de uma família, você tem um chão que é decorado. Então, isso tudo faz muito sentido para mim. Então, o que era assim, causal, o que era por acaso, hoje em dia faz todo sentido, e eu vejo muito, toda hora eu fico olhando livro de história da arte, livro de tudo, enciclopédia de arte, manual, todas essas coisas, porque isso vai me dando muita referência. Até porque a gente vê que ela já falou assim, até de outras referências, por exemplo, até do Lucian Freud, né, que foi alguém que ela teve como referência, quer dizer, tem outros artistas também. Então, o que eu acho assim que a Andréa, ela vai com muita, assim, ela mergulha naquilo que ela faz, né? E você vai percebendo assim, muitas relações com o conhecimento da pintura. Então, isso é muito visível assim, no trabalho que ela, né, desenvolve, né? E como ela desenvolve. Aí eu estava falando também se tem mais alguém, porque a gente acho que passou do tempo. Deixa Né? eu comentar uma coisa, uma Mas pergunta. podem perguntar. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. bom, Andréia, eu lembro, assim como eu, você passou por uma fase acadêmica, uma fase na academia, né, em que foi um pouco rechaçada, lembra disso, por causa desse papo mistificante, assim, agora a pintura morreu.
Aí daqui a 5 anos, agora a pintura está viva. Aí daqui a pouco a pintura vai morrer, passar 3 dias no paraíso, voltar e a Páscoa e o cacete todo. E aí eu lembro de episódios, inclusive você foi chamado de renascentista, né? Renascentista! E o desenho morreu, renascentista! E aí, desenho medieval, desenho medieval. Desenho medieval, você é renascentista. E aí, eu quero saber, assim, depois disso tudo, né? Dessa trajetória toda, estudando a pintura, estudando esses desdobramentos, essas transbordações dos limites entre as linguagens e essa pluralidade, lembrando a Angela Gandhi. Pluralidade. Então, como esse blá 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 hoje, que às vezes academicista teórico chato, que às vezes é castrante, isso te incomoda ou você não está nem aí para isso, ou porque você tem uma produção prática que você pensa junto com essa prática a teoria. E eu vejo na sua produção que você tem essa carga toda, e apesar do renascentista para cima de você, ela sempre está te ajudando nas questões relacionadas aos desdobramentos e a resolução dos problemas na prática. E aí, hoje, como você vê o futuro da pintura? Ela vai morrer de novo? Ou ela está viva? Como é que está? E como é que você pensa esses desdobramentos, mais ainda, principalmente um desdobramento que eu vejo muito no seu trabalho, e você lida muito bem com a espacialidade dentro desse campo todo da composição. Como você pensa isso no espaço? Descolando mesmo do suporte. Então, eu acredito que essa questão, né, de que uma vez eu fui chamada de renascentista de forma depreciativa, assim, por uma colega da universidade. Eu não sei, eu acredito que quando você faz algo assim que incomoda as pessoas, você deve analisar isso, assim, se for positivo, continue fazendo, continue incomodando as pessoas, porque de alguma forma está movimentando, né? Está movimentando, está gerando reflexão. Então, isso está vinculado a justamente essa ideia do não poder, do não faça, não fuja disso, isso aí já não está com nada. Porque eu acredito que isso está muito vinculado à forma como isso é enxergado nesse microcosmo onde nós estamos inseridos geograficamente, né? De volta nesse momento, que é a nossa cidade aqui. Porque é uma cidade que ela é, infelizmente, carente de museus, ela é carente de galerias, ela é carente de coleções. Então, o aluno, né, o estudante de artes visuais, e às vezes até o próprio professor, ele não tem outras referências. Então, assim, o que é que eu tenho de referência aqui? É X. Então só X é possível de fazer, o resto, não mais. Então, assim, é um certo preconceito tolo, infelizmente, porque isso limita a própria, número 1, a fruição e o aprendizado, porque, venhamos e convenhamos, você aprender a desenhar é um exercício que pode ser muito prazeroso e pode ser bastante desafiador também. É muito desafiador para as pessoas, assim, você mexe com o seu cérebro, entendeu? É uma questão motora, é uma questão visual, é uma questão que mistura um monte de coisa. Então, existe esse preconceito, e é uma tolice, né? Não sei se já vai parar de existir algum dia, pelo menos aqui em Vitória, mas existe uma frase que é maravilhosa, que eu não lembro o autor agora, se alguém souber, fale, Hugo, que é que nem eu, que é traça da história da arte, a Marisa também, que é assim, a pintura está morta, longa vida a pintura. Então, é justamente uma interposição, né? De um lado, assim, a pintura está morta, do outro, longa vida a pintura. Porque, na verdade, não existe isso. Né? Essa coisa que está morto, né? É uma ideia justamente, é um discurso, é uma ideia discursiva, não é uma ideia factual. E aí, o que acontece? O fato da gente poder praticar e poder fazer isso nos traz justamente essa realidade, esse pé na realidade de que não existe uma técnica que está morta, né? Não existe isso está. A técnica é só uma coisa. O que você vai fazer com ela é que é o seu trabalho. É uma tolice achar que por exemplo, pessoas muitas vezes
elas trazem como inovação a técnica delas, né? A minha técnica é fazer comida para o grupo. A minha técnica, a minha linguagem artística é fazer comida na galeria, vamos supor. Pô, maravilha, mas assim, esse não é o grande trunfo do seu trabalho. O grande trunfo vai ser o que você vai fazer com isso. E a mesma coisa da pintura. A pintura é só uma linguagem. O que você vai fazer com isso? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito o Sandro falou da questão do espaço. Eu gosto muito dos trabalhos da Catarina Grossi, que ela expande literalmente a pintura para fora do suporte, ela faz de todo o espaço expositivo o trabalho dela, né? E eu acredito que, por exemplo, pessoas como o próprio Bruce Nauman, ele trabalha isso, ele é justamente isso que ele faz. A partir do momento que ele bota o neon com palavras, não deixa de ser pintura, porque você está colocando cores no espaço, está organizando, você está criando uma imagem que dialoga com o espectador. É cor, é luz, é cor-luz, que muitas vezes as pessoas acabam assim, não vendo essa vinculação da cor-luz com a cor-pigmento e só acham que cor é só uma coisa que está no plano, no suporte, né? Então, o Hugo trabalha isso. Isso. A cor fora do suporte. Então, eu acredito que é uma possibilidade aí, de reflexão, mesclar justamente a cor luz e a cor pigmento, né? a cor inexistente, como diz Israel Pedrosa, a cor que é rebatida, tudo isso. Não sei se foi objetivo. Eu vou dar um testemunho do desenho, né? Esse desenho que a Andréia apresentou, eu disse logo para ela que eu fiquei apaixonada por causa da intensidade que aquele desenho traz, né? De uma força muito grande. E eu falei isso logo para ela, assim, eu fiquei muito assim, né, vidrada naquele desenho, que é desenho, mas é de uma força muito grande. Né? E acho que é isso mesmo. Né? E são formas de trabalhar, né? O que se vai fazer, não é a técnica que te define. Né, isso. Então, a técnica tu podes usar e pode usar de várias maneiras. Né? Subverter, né? Tudo isso. É justamente, acho que quanto mais antiga a coisa, mais subversiva ela pode se tornar. Com certeza. Então, eu acho que tudo bem, né? Ou tem alguém mais para perguntar, né? Só para pontuar, né? Certo, pontua aí. Não, porque essa frase eu não conhecia Quer dizer, essa frase... Eu acho que é do Paul Delaroche, alguma coisa assim. Não, mas a Paul Delaroche ela só fala que a pintura está morta. Essa viva pintura, eu não sei se está no contexto consciência, a pintura está morta, mas é quando ele encontra ali a fotografia, né? Da Daguerreotypo, né? O Daguerreotypo, ele fotografia, né? Então quando ele percebe que vai existir um mecanismo que representa a realidade mais fidedignamente que a pintura, ele declara que a pintura está morta. Mas é isso. O interessante é isso também, entender que esse morte, ressuscita, volta, é como se fosse uma metáfora para esses ciclos biológicos que a gente está aqui na Terra, né? Tudo nasce, tudo floresce, e tem algum momento que morre, né? E ao mesmo tempo ressuscita, né? Então faz parte do ciclo de todos vários elementos, né? Então a economia cresce, né? O capitalismo, né? Tem um momento que cresce, depois tem a crise, aí ele inventa algum mecanismo de superação. Então a pintura também faz parte disso, não entender que então essa eterna morte ou eterno retorno é um processo de entendimento da pintura como uma coisa viva, né? Que essa coisa viva não é imortal. A coisa viva está sempre morrendo e retornando, e voltando como fantasma, e incomodando, assustando, né? Aquela história também do barco do Teseu, né? Que o barco sai de um ponto e aí vai trocando todas as peças, aí quando chega no outro ponto é o mesmo barco, mas trocou todas as peças. Então, também entender isso, né? Será que as peças que fazem o barco, é a viagem que faz o barco? Começar
a trazer esses questionamentos, e não como pontos negativos, mas como pontos da coisa em si, né? Da discussão em si, né? É que ela pode ter várias entradas, né, de perguntas, de questões. Uhum. E que vai morrer, e que vai estragar, e que vai apodrecer, mas daqui a pouco você joga fora e compra outro, ou replanta, né? Recicla. Então, ter todas essas possibilidades de entender não a pintura como um objeto, uma linguagem parada, né? Imóvel, Congelada no tempo. congelada, cristalizada, pura, imortal, eterna. Então, é isso. São essas precariedades, adversidades. Como é que eu posso falar? Esqueci a palavra. Perpetuações, né? Uma certa essas perpetuação. coisas que acontecem, perecível, né? Uma coisa perecível, né? Ela não é um objeto eterno, imutável. É engraçado isso, porque, por exemplo, de um lado tem-se a ideia de que você vai fazer pintura, então automaticamente você vai criar um objeto que ele vai sobreviver ao tempo, né? Existe essa mitologia, né? Esse simbolismo, assim, mas na verdade a gente sabe muito bem que se não for muito bem conservado, aquilo ali também vai se autodestruir em algum momento, né? Então, assim, por outro lado, você tem a questão simbólica, né? A questão da ideia de que uma coisa que é tão antiga, ela precisa sempre ser renovada, como a própria vida, né? A própria vida sempre tem que se renovar. Os tempos vão passando, as pessoas, os ciclos vão mudando, e em algum momento sempre nós descobrimos, digamos, entre parênteses, assim, o porquê de continuarmos vivos, continuarmos existindo, continuarmos tendo filhos, mesmo o mundo tendo vários desastres, as pessoas continuam tendo filhos, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito parecida. A pintura é algo que está muito ligado à vida e ao caminhar do ser humano, porque ela tem esse dado de registro, né? Inclusive lembrei o que você falou foi ontem, sobre o mito da pintura, a origem do mito da pintura. E aí tem outra origem do mito. Você falou que qual era a origem? Eu falei do Albert, né? Depois do tem Albert. do outro, Plínio. Do Plínio, é outro. Que é maravilhoso, que é justamente isso. Um noivo da moça vai para a guerra, alguma coisa assim, e aí o pai dela, eu acho, decide que deve ser feito um registro. Então ele vai lá e pinta a sombra do rapaz na parede para registrar a presença dele. Então, eu acredito que é isso. A pintura é justamente isso, é renovação, é permanência, é perpetuação e é necessidade de se reinventar também, né? Como a própria vida, é justamente isso. É uma ideia muito, muito fantasiosa e muito linda, assim, para mim, sabe? Eu acho que até o seu trabalho também vai um pouco nisso, né? Desdobra, assim, tem vários trânsitos entre os materiais, né? Desde materiais mais tradicionais como algodão a materiais mais inusitados, né? Que seria uma revalidação ou reconstituição da pintura num problema contemporâneo também, né? De que forma ela poderia ser apresentada de forma contemporânea, assim, né? Dentro das situações que você vive. Eu interrompi a Marisa, pode falar. Não, eu só ia comentar, né, que a pintura, na verdade, ela vai tendo várias, né, formas de existir, né, em diferentes tempos, né? Então, eu acho que no nosso tempo, uma das coisas que eu acho muito interessante é a possibilidade de tudo isso estar convivendo junto, né? Eu acho nesse sentido, né, em que a arte se apresenta, a sua não excludência. Na verdade, a gente está trabalhando com pintura, está trabalhando com instalações, performance, quer dizer, as várias coisas. E a pintura, né, todos esses anos, quer dizer, ela foi a manifestação, né, vamos dizer assim, uma das primeiras manifestações que nós temos e que ela vai seguindo. Né? Resistiu a todas as mortes. Tudo isso, e ela vai se apresentando de várias maneiras. Né? Várias maneiras. E aqui mesmo, no grupo, tem
várias formas de fazer. E tem uma coisa fantástica. Da praia, do Hugo, que são diferentes e tão... Olha que coisa louca, por exemplo. Estão discutindo a pintura. Pois é muito, muito louco isso, porque se você para pensar que assim, a mistura a rigor, né, é a mistura de um médium com um pigmento, vamos colocar, aplicado sobre o suporte. Então, isso era feito com a encáustica, por exemplo, né? Então, se fazia com cera derretida, no calor. E hoje em dia existe, eu não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem, tem o Anish Kapoor. O Anish Kapoor, ele comprou os direitos de utilizar o pigmento mais preto do mundo, que foi criado agora por uma empresa de tecnologia da Inglaterra, que até eu sigo o criador desse pigmento, porque ele passa as fotos mais fantásticas do mundo, um carro todo pintado de um preto, tão preto que reflete acho que 1% de luz. E o Anish Kapoor comprou os direitos de só ele usar esse pigmento. Então, assim, veja como a coisa, se antigamente era feito com ossos queimados e moídos, hoje fabrica-se um pigmento que é usado pela NASA e pelo Anish Kapoor. Cara, sabe, que coisa louca. O que vai ser o futuro disso, sabe? Tipo, acho extremamente, extremamente visionário, assim, é muito louco isso. As fotos mais lindas, gente. O Vanta Black, né? Amplia muito, assim. Parece até que é uma coisa bidimensional quando você olha assim nas fotos, né? Não tem profundidade nenhuma o preto. É maravilhoso, é maravilhoso. Então eu acho que a gente está chegando um pouco no fim, assim. Só lançar a última proposta aqui. Então, quer dizer que a NASA agora como é que é? É um produto, não, a NASA é uma utiliza... obra... Então, a NASA é uma obra utiliza... Então, os foguetes da NASA são uma obra do Anish Kapoor. Sim, não, porque ele comprou para uso artístico. Ele comprou para uso artístico. Dele, né? Não, a autorização para uso artístico, sim, mas a empresa fabrica para... Eu não sei qual é exatamente a necessidade da NASA de ter um preto mais preto do mundo, mas eles utilizam... Deve ser para refletir, para proteger objetos da luz do sol no espaço. Alguma coisa vai pelo azul, né? Que é só talvez pintar o bico do foguete. Exatamente. Ali, ficar bem top. Assim, mas quer dizer que o bico do foguete é uma obra do Anish Kapoor. É uma obra mas de arte do foguete. Isso virou uma guerra, porque acho que o pigmento, não sei se é o do Anish Kapoor, que é um pigmento, que é uma nanotecnologia, uma coisa que ele não é um pigmento, mas uma outra galera fez um pigmento de fato, que é uma tinta mesmo, ainda mais preto que esse não é mais preto. Não chega a ser mais preto. Briga. E mais umas outras coisas, e registraram que o mundo inteiro podia usar, menos o Anish Kapoor. Não, é o rosa. Isso é o rosa, eu acho. Não, fizeram... Um preto, um rosa. Tem não, essa é um criador, interessante, um criador de pigmentos, um cara que faz tinta artesanal, ele fez esse pigmento super preto, ele até deu um nome lá que eu esqueci, e ele falou que não poderia ser vendido para todas as pessoas, menos para o Anish Kapoor. E aí é muito engraçado. E aí o Anish Kapoor vai lá e faz uma brincadeira, mostra dedo, não sei o que, tal, bota no pigmento rosa. É o rosa. E é muito louco, porque realmente não é um pigmento, não é um pó. Eu mandei, inclusive, mensagem para o criador lá da Vanta Black, e ele é uma pessoa super simpática, assim. Ele é um cara da Inglaterra lá, responde minhas mensagens. E ele falou que justamente não é um pigmento, é como se fosse uma formação de corais. É uma coisa que eles fazem lá que vai se formando microfilamentos, e aí vai lá e faz aquela massa, né? Aquele buraco negro, assim, aquela coisa louca, que você olha e realmente não vê nada. E é justamente isso, né? A utilização de tecnologias super avançadas, que é caríssimo, que até no site deles tem, você pode comprar um sample, né? Um exemplo, né? Uma amostra, que é cara pra caramba, um dia eu vou comprar. E ela vem toda num recipiente, assim, que você também não pode tocar, porque é tóxico. Então, assim, são tantos paralelos, se a gente para pensar, né? E também isso está vinculado com a pintura, porque também tem a história de que pintor não pode misturar, não pode... O branco de chumbo intoxicava, matava, caía, né? Então, tudo isso, e agora eu vi que inventaram um novo azul aí nos Estados Unidos, o azul Oregon, Blue Oregon, que é o novo Blue aí, super lindo, que é caríssimo também, centenas de dólares, 500 gramas. Então, assim, isso... O preto é considerado interdito na pintura, né? Assim, o bom pintor não usa preto, né? Ele usa uma mistura de cores.
Aquarela não usa preto, né? Aquarela não usa... assim, essa é uma ideia bastante assim impressionista que até assim eu utilizo, até eu acho interessante assim, mas existem pintores também que, por exemplo, o próprio Allan Caprow, que usa muito preto, né? Assim, então artistas que vão lá e desvinculam totalmente essa ideia, né, de você o Keihan Marlene Dumas o também. Marshall, né? Sim. Que é o James Marshall, né? Mas isso é tipo uma como é que é? Essa preciosidade da técnica, esse domínio total da técnica, né? Mas aí tem o pessoal que escapa, né? Vai escapando, vai fugindo, vai rompendo isso. Mas aí você também tem aquele diálogo que volta, né? Se você parar para pensar que tudo está tão vinculado, tudo está tão possível, aí você tem uma pessoa, por exemplo, igual que o Marcel citou ontem, o Gerhard Richter, que ele vai lá e pinta fotos em preto e branco, utiliza o preto e o branco, utiliza a zero saturação para chegar nessa ideia de memória, né, de simulacro, né, da realidade, que ele faz a coisa tão realista que parece que é uma foto, mas não é uma foto, é uma pintura, e é uma pintura que imita uma foto em preto e branco. É uma coisa muito louca, é uma coisa que é realmente um universo que não dá para não parar de pensar nisso, dá para ficar loopings, dando loopings. Se ampliam, assim. Né? A gente está chegando no final, então eu queria agradecer a todo mundo. Avisar que na semana que vem a live é com o Marcel e com o Divino Sobral, nesse mesmo horário, 6 horas, às quartas-feiras, né? É a penúltima das lives. E acho que foi muito bom, assim, né? Agradecer a Marisa, a participação dela, aceitado o convite também, e a própria Andréa por ter disponibilizado o tempo e a generosidade para falar um pouco mais do processo. Assim. Uma boa noite a todos.